Você já ouviu falar em homeopatia veterinária? É nessa mistura santista que trazemos para você e para o seu animal de estimação os benefícios deste tratamento terapêutico. O médico veterinário Dr. Wilson Trindade explica a origem desta especialidade, além de destacar a importância desta homeopatia para tratar problemas físicos e comportamentais. Você que tem cachorro, gato ou qualquer animal de estimação, precisa conferir o programa de hoje, pois é nessa mistura santista que as melhores informações para a saúde do seu pet estão no nosso lugar. E é nessa mistura santista que estamos aqui com Wilson Trindade, doutor Wilson Trindade, médico veterinário. Wilson, seja bem-vindo ao Mistura Santista, prazer tê-lo aqui. Olá, mais uma vez, muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Wilson, você fez questão, estamos aqui na farmácia holística, farmácia de manipulação, para falar de um tema muito interessante, sobre a homeopatia em animais. Homeopatia a gente pode usar além de seres humanos para todos os seres vivos, inclusive os nossos irmãos animais e todas as espécies de animais. De onde veio a origem da homeopatia, Wilson? Essa é uma história muito interessante, Samuel Hahnemann, no século XIX, formado em medicina, ele estava insatisfeito com a forma que os pacientes eram tratados, porque a gente sabe que a maior parte das medicações alopáticas, elas suprimem a doença, então elas não tratam o doente, eles tratam a doença. E ele ficou insatisfeito e parou de trabalhar com medicina e foi trabalhar com tradução, porque Hahnemann era um cara muito inteligente, falava muitas línguas. E ele se depara com um livro, quando ele vai traduzindo, falando sobre a quina, uma substância que ela produzia um certo fenômeno, um certo sintoma no paciente e que aquele mesmo sintoma tratava a pessoa que tinha aquele sintoma semelhante. E a partir daí ele vai estudar e desenvolver tantos outros itens dentro da homeopatia. Hahnemann fez a experimentação das substâncias homeopáticas em seres humanos para ver que reação que causava, mas ele mesmo também usou em animais. Tratou cavalos, uma cavalarista que ele tratou de alguns problemas que estavam acontecendo e teve excelentes resultados. Ele enfrentou preconceitos? Todo mundo, quando vem inovando, trazendo alguma coisa nova, enfrenta muitos preconceitos. E não foi diferente com Samuel Hahnemann, porque os médicos da época não acreditavam nessa nova medicina que ele estava trazendo, que era uma medicina vibracional. Porque você sabe que se você for analisar um frasco de homeopatia, você não vai achar resíduo da substância, porque a homeopatia ela vai tratar muito mais a parte vibracional do que você vai ver um resíduo físico. E muito interessante como Samuel Hahnemann descobre como devia fazer a homeopatia, ele vai através do acerto e erro, e ele vai percebendo que cada experimento que ele fazia, a cada diluição, ele ia percebendo que essa homeopatia ia ficando mais complexa, ela ia ficando mais diluída e conseguia atingir mais níveis naquele paciente. E tem uma história muito interessante que ele atendia pacientes de lugares muito longes e muitas vezes ele ia a cavalo. E ele percebia que esses pacientes que ele atendia a cavalo, que ia mais longe, esses pacientes melhoravam de uma forma mais rápida do que aqueles pacientes que ele atendia ao lado da casa dele. Ele falava, e por que isso, O cara ao lado da minha casa demora mais com a mesma substância, a mesma medicação, e o outro lá longe que eu vou a cavalo. E aí ele percebeu que o balançar do cavalo, aquelas sucções, elas faziam com que aquela homeopatia ela desenvolvesse um teor vibracional, um alto teor. E aí isso aí atingia mais rapidamente ali a necessidade de cada indivíduo. Porque da mesma forma que a gente utiliza para os humanos, a gente pode usar para os animais. E eu comecei a pesquisar, me interessei, e aí fui estudar, fazer pós-graduação em homeopatia para animais, para veterinária, e a partir daí hoje eu só trabalho com homeopatia, parei de trabalhar com alopatia. E a gente tem excelentes resultados para todos os tipos de doença que os nossos pets apresentam. Hoje uma grande incidência dentro dos consultórios é a parte de dermatite, alergias, E falo uma coisa para você, Rob, não existe doença do nosso pet que não tenha cunho emocional. Para vocês entenderem, a gente não tem como tratar o pet sem conversar e entender o ambiente familiar. Porque hoje a família, a gente chama uma família multiespécie que a gente hoje trata, ali é o marido, a esposa,
o filho, a avó, o vô e o animal. O animal hoje ele é tratado como um componente da família. E esse componente da família está sujeito à ansiedade, à depressão, à raiva, à alegria, à abundância. Ele absorve o ambiente que ele está vivendo. Exatamente, ele convive. E essas emoções dos tutores, essas emoções dos humanos, acabam sendo transmutadas e compartilhadas com esse pet. E a partir daí ele desenvolve doenças no seu emocional, mas que vão somatizar no seu físico, através de uma dermatite, através de um câncer, através de uma gastrite, através de uma prisão de ventre. Então você tem que entender o lar que ele trabalha para poder tratar corretamente esse animal. Quais medicamentos você pode citar que são importantes, né, para a saúde dos animais? Então, isso é uma pergunta que as pessoas fazem, mas a gente tem que entender o seguinte: a homeopatia não é igual à alopatia. Por exemplo, se você está com dor de cabeça, o pessoal já sabe aqui, vai ali na farmácia e vai comprar determinada medicação que todo mundo já sabe que é para dor de cabeça. Você não precisa perguntar para o médico. Perfeito. A homeopatia, diferentemente, ela vai, através da conversa ali, da consulta com o médico veterinário, com a família, a gente vai entender como é a personalidade daquele animal, como é o ambiente que ele convive, como são as pessoas, o que ele come, o comportamento dele, ele gosta mais de ficar no sol, ele gosta mais do frio, ele é mais animal da noite, do dia, e a partir disso a gente vai fazer uma repertorização da melhor medicação homeopática para atender aquele animal. Então, se você falar assim, o meu cachorro ele está com uma gastrite, o que eu vou dar para ele? Não é assim, a gente tem que conversar para a gente entender aquele animal. E uma situação aqui, um assunto que eu queria entrar junto com você, Rob, que é importante a gente falar, que muita gente pergunta sobre a homeopatia, sobre se a homeopatia é placebo. A pessoa fala, eu vou tomar aquelas bolinhas de açúcar, aí eu tenho que ter fé. Se eu não tiver fé, não vai funcionar. E isso é um mito dentro da medicina da homeopatia, porque a homeopatia ela funciona de uma forma vibracional com a gente. Então fala assim, é preciso ter fé que para a homeopatia funcionar? Não. Porque, olha só, criança não tem essa consciência. A mãe leva a criança no consultório, lá com o médico pediatra, eu já estava falando veterinário aqui, o médico pediatra, e a homeopatia ela tem um efeito muito rápido com a criança. Uma criança que está com uma bronquite, por exemplo, numa crise, ela sai da crise muito rápida. O próprio animal, quando a gente ministra a homeopatia, que ele está lá numa crise de atopia, de coceira, rapidamente ele sai daquela crise. E o animal ele não tem essa consciência da fé, a criança não tem. Então o que é isso? Na verdade, a gente sabe que a homeopatia ela tem aquele paciente eletivo. O que é o paciente eletivo? É aquele paciente que vibracionalmente, que mentalmente não corta o efeito. Porque muitas vezes você vai dar uma homeopatia para um homem, por exemplo, para um ser humano, aí ele fala, mas será que vai fazer efeito? Será? Eu vou tomar, mas eu não acredito muito nisso. Não vai fazer efeito, porque ele mentalmente já quebrou o efeito vibracional. Já bloqueou dele para receber essa medicação. Exatamente. Então, quando eu falo desse paciente ali eletivo, é o paciente que não tem preconceito. Não, eu vou tomar porque isso aí vai me ajudar. O animal não tem preconceito, a criança não tem. Então, a homeopatia age muito rápido vibracionalmente nela. A homeopatia também pode ajudar em casos, por exemplo, um câncer num animal? Sim, com certeza. A homeopatia ela vai trazer uma qualidade de vida para aquele animal excelente. Então é sempre feito em tratamento paralelo junto com o médico veterinário ou oncologista. Então, importante a pessoa entender que o câncer é uma doença muito grave, muito séria, e ela precisa ser tratada adequadamente. Então, a gente sempre trabalha junto com o oncologista veterinário, junto com a homeopatia, e a gente tem tido excelentes resultados. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Instituto Talpet, né, com o qual você faz o trabalho. Continua, né, o trabalho de adoção? Como é que estão as coisas lá no Instituto Talpet? A gente continua com o trabalho de adoção, de mãezinhos, de filhotes, né? Castração, vacinação, vermifugação, né? Mas a gente deu uma migrada no trabalho, Rob, que a gente teve uma orientação aí e nesse trabalho a gente migrou muito mais agora para a parte educacional. Então, se vocês sabem que a gente tem a Dalgisa, a nossa porquinha, né? A Gigi. E a Gigi, ela faz visita nos hospitais, faz visitas nas escolas. Por quê? Porque a gente percebeu que para a gente conseguir, resgatar animais é um trabalho muito importante. Só que hoje a gente está percebendo que a gente está enxugando gelo. Para a gente conseguir mudar isso, a gente precisa de educação, como em qualquer área dentro da sociedade, né? E então, quando você educa os jovens, educa as crianças, com certeza nós teremos melhores adultos,
menos abandonos, mais cuidados com os nossos animais. Então hoje o slogan do Instituto mudou, hoje é educar para não resgatar. Wilson, você escolheu aqui a Holística, farmácia de manipulação, para a gente ter esse nosso papo. Por que você escolheu aqui? Aqui a gente vê que é um local que procura trabalhar adequadamente, a gente vai ter oportunidade de ver o laboratório, precisa ter um critério para fazer, então isso é muito importante, a confiança aonde você manda manipular as suas medicações. Tanto florais como as homeopatias de humano. O cachorro ou o gato, né, tá com algum probleminha, tá com problema de sono, tá com uma ansiedade. Então tudo isso a gente pode adequar num floral. Tem animal também que às vezes é rebelde também, Wilson? Ou isso é uma questão também, como falou, comportamental, onde é você trabalhar isso? Comportamental, exatamente. O animal ali, a maioria dos cãezinhos, dos gatinhos, são tudo guloso, gosta de pegar ali o alimento, o biscoitinho. Quando você dá os glóbulos de homeopatia, que é muito fácil ministrar para eles, é um sabor gostoso, porque é sacarose, é açúcar. Quando não é possível dar os glóbulos, você pode ministrar de forma líquida. Então você vai dar a ração, o alimento, você pinga as 3 gotinhas ali na ração ou no alimento, então ele vai estar tomando e nem sabe e vai fazer o efeito desejado para aquele animal. O animal precisa vivenciar a fase animal. Ele precisa correr na areia, ele precisa se sujar, ele precisa se lamber, porque ele é um animal vivenciando experiências, porque ele está em evolução. Então isso é muito importante. Perfeito. Wilson, obrigado por estar nessa mistura com a gente, por tratar sobre esse assunto muito importante. Obrigado, Wilson. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou a Alegria. Oi, eu sou o Medo. E eu sou a Tristeza. E nós somos o espetáculo Divertidamente 2. Uou! Entre no mundo onde os vivos e os mortos se unem para criar momentos inesquecíveis. Quando o amor encontra o sobrenatural, o riso é garantido. Uma comédia que prova que até mesmo os fantasmas podem ser úteis no amor. Descubra que às vezes é melhor estar mal assombrado do que mal acompanhado. Participação especial André Matos, com Débora Muniz, Andressa Rebucci, Ana Júlia Bongiovanni, Valdir Ramos, Alexandre Freitas, Tiago Vieira e Beth Riso. Direção: Rogério Fabiano. Antes só que mal assombrado. Foi um enorme prazer ter você nessa mistura santista pela tela da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.